Muito bem, gente, a graça e a paz do Senhor Jesus. Voltando ao nosso último devocional da semana, trazendo mais uma vez a nossa perspectiva da novela da vida real no livro de Juízes. Para o capítulo de hoje, nessa novela, nós teremos o tema de exaustão após uma grande batalha. Queridos, o texto que nós vamos ler hoje é Juízes capítulo 15, versículos 18 ao 20, que diz assim: Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor. Tu me destes esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade da lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Hacoré. Repetir, En-Hacoré. E existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Queridos, essa novela da vida real que nós estamos vivendo hoje, ela vai nos trazer uma perspectiva que está lá em Romanos 8, 28, que diz: em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. E aqui nós temos uma perspectiva de uma lei física, a lei de Newton, chamada lei da força, lei da ação e reação, porque nós estamos diante de um momento de liderança sem paz. Sem paz. E olha só o que a gente vai imaginar e vislumbrar nesse contexto. A violência, querida, aumenta gradativamente. Retaliações após retaliações. Nós vivemos isso hoje na nossa vida. Sem perdão e reconciliação, a história nos é conhecida tanto na estrutura familiar quanto no âmbito nacional. Não é isso que a gente está vivendo hoje não, igreja? Dentro da família, problemas, dentro da política, na condição nacional e no mundo. Não é isso que a gente está vivendo? Cada ação, queridos, produz uma reação que gera a sua própria reação. E o ciclo, aparentemente inquebrável, continua. Aqueles das cinco circunstâncias que o povo sempre passou de juízo. Os filisteus, eles estão se armando e acamparam em Judá para fazer o quê? Amarrar Sansão e retribuir-lhe o que ele fez, lá em Juízes 15, 10. Aí vem a tribo de Judá, irmão. A tribo de Judá vive tão concentrada em manter a paz com os filisteus que não faz a mínima ideia de que Deus levantou um juiz para salvar Israel, e esse juiz era Sansão. E quando decorre isso, eles descobrem que 3.000 homens vão atrás do juiz, a tribo de Judá, né, levanta 3.000 homens e vai atrás do juiz e entregá-los aos seus inimigos, lá no versículo 11 e 12 do capítulo 15. A tribo de Judá pode ser chamada de povo de Deus. Preste atenção, viu? Mas sua preferência é viver em paz com o mundo e adorar seus ídolos em vez de ter liberdade para adorar a Deus. Será que a gente não vive isso hoje, não? Buscando paz com o mundo do politicamente correto, irmãos? Assim, os homens de Judá amarraram seu próprio juiz, lá no versículo 13, e o entregaram aos filisteus. No entanto, mais uma vez, o Espírito do Senhor se apossou dele. Sansão arrebenta as cordas
e achando uma queixada de jumento ainda fresca, ou seja, o jumento ainda estava com as carnes ali sendo devoradas pelos abutres, estava fresca, um animal morto, pois parece que Sansão deixou seus votos de nazireus lá no passado. E aí ele apanha e mata 1000 homens com ela. E ainda ele zomba deles enquanto os matava, lá no versículo 16. Agora a gente vai chegar no X da questão aqui, da questão desse contexto. Nesta altura, pela primeira vez, Sansão fala com Deus. Olha aí, que o escolheu e lhe deu poder, mas sua oração aqui no versículo 18 não é humilde, nem fiel. Ele praticamente exige, irmãos, que Deus o ajude e reclama. Pede ajuda de uma forma exigindo e reclama que ele não faz isso. É só lermos o versículo 18. O que mostra total cegueira de sua parte. Pois foi o Espírito de Deus que o salvou do leão, da aposta perdida e agora de 1000 filisteus. Sansão usa a força de Deus, mas não depende dele, a não ser em situações extremas. Ele não falará com Deus novamente até o capítulo 16, versículo 28. Veja bem, quando está cego e preso. Deus, porém, irmãos, está trabalhando por meio de Sansão e providencia a água de que ele necessita, lá no versículo 19. E aí, reanimado, Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Querido, a liderança de Sansão, contudo, não é parecida com a dos outros juízes anteriores a ele. Ele não libertou Israel da opressão física e espiritual. Essa ainda é a época dos filisteus. Mas eu quero trazer aqui, na perspectiva do título da nossa lição de hoje, que é exaustão após uma grande batalha, é que há um milagre aqui após essa oração de Sansão para com Deus. E milagre é um tema muito recorrente na palavra de Deus, na Bíblia. Quer ver? Há um propósito dos milagres. Se a gente for para Êxodo, capítulo 4, versículo 5, 8 e 9, e diz assim o texto: e disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. Então, há um propósito no milagre. Há muitos milagres acontecendo na nossa vida e muitas vezes a gente não sabe, não entende o porquê. E aí Deus usa milagre de diversas formas na Bíblia, meu irmão. Olha, eu tenho aqui exemplos, vamos lá comigo aqui. Olha, eu tenho milagres nas regiões celestiais, na atmosfera, o sol, a lua, a coluna de fogo, trevas, orvalho, granizo. Nós temos também milagres com fogo, né? A presença de Deus se manifesta no fogo. Vamos lá, o fogo milagroso no sacrifício, mortes milagrosas pelo fogo. Mas aqui, querido, nós temos o milagre com água. Lembra a predição lá no dilúvio, de Gênesis capítulo 6? Também sobre a época do dilúvio, lá em Gênesis 7. A entrada na arca, também em Gênesis 7. Temos o dilúvio, temos a duração e os efeitos do dilúvio, o fim do dilúvio, a saída da arca. Nós temos diversas referências sobre a condição da água como uma fonte de milagres, o fornecimento milagroso de água, como aconteceu lá em Êxodo 17. Preste atenção. Lá em Números, quando Moisés ele é
arguído por Deus, e lá em Números 20, do 8 ao 11 e 13, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, fale, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos vão beber, né? Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhe dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu a rocha por 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Queridos, há momentos em que nós estamos exaustos. Aqui no versículo 18 do capítulo 15, Sansão estava física e emocionalmente exausto. Depois de uma grande vitória, preste atenção, pessoal, sua atitude rapidamente mudou e ele se viu em um sentimento de autopiedade. Morrerei eu, pois agora de sede? Emocionalmente, queridos, somos mais vulneráveis depois de um grande esforço ou quando somos confrontados por necessidades físicas. Aqui nós temos 2 amplitudes: grande esforço após uma batalha e necessidade extrema, sede, fisicamente falando. Muitas vezes, querido, a depressão acompanha grandes conquistas. Portanto, não se surpreenda ao sentir-se esgotado depois da conquista de uma grande vitória pessoal. Ei, isso aqui é um alerta, viu? Para mim, pastor Claudino, seu amigo, seu irmão e você que está ouvindo esse devocional. Durante esses momentos de vulnerabilidade, nós somos vulneráveis, irmãos. Procure evitar a tentação de pensar que Deus lhe deve algo por seus esforços, pois foi a força dele que lhe deu a vitória. Concentre-se em manter essas atitudes e palavras focadas em Deus e não em si mesmo. Que Deus te abençoe neste sábado. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e sobre a minha vida. E vamos seguir em nome de Jesus. Amanhã temos EBD, café da manhã. Contamos contigo em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.